Hoje eu vou falar de um assunto muito sério, que é a principal causa de morte entre as mulheres, principalmente após os 50 anos, que são as doenças cardiovasculares e sua relação com a menopausa. Então esse vídeo faz parte dessa série de indicações e benefícios da terapia de reposição hormonal. Esse vídeo vai estar disponível na íntegra no YouTube, é de graça, você pode se inscrever no meu canal e acessar gratuitamente. Você pode curtir o vídeo se você gostou e chamar uma amiga para assistir. E por que é tão importante falar desse assunto? Porque tem muita desinformação e tem muita mulher, infelizmente, perdendo a oportunidade de se beneficiar da terapia de reposição hormonal e, inclusive, diminuir o risco de ter doença cardiovascular. Então, a incidência de doença cardiovascular, né, infarto, derrame, hipertensão, aumenta muito com a chegada da menopausa, porque o estrogênio, ele tem muitos efeitos benéficos sobre esse sistema. Então, a nós mulheres, a gente tem um temor muito grande de câncer de mama. E a gente esquece que a principal, não que a gente não deva se preocupar, mas que a principal causa de morte continua sendo as doenças cardiovasculares, que pode chegar a 1/3 a 50% das causas de mortes em mulheres, tá? Então, isso é muito importante que a gente fale. O estrogênio, ele tem uma função de vasodilatação. Renata, o que é isso? Os nossos vasos do nosso corpo, quanto mais complacentes eles forem, quanto maior a capacidade deles de fazer essa vasodilatação em várias situações, melhor. Quanto mais rígido ele for, pior. E o estrogênio faz essa vasodilatação, ele aumenta o óxido nítrico, aumenta prostaciclinas, que são substâncias vasodilatadoras, ele estabiliza mais a camadinha de dentro desses vasos sanguíneos, para que dificulte o rompimento de placas, diminui a formação de placa, diminui a proliferação de células musculares lisas ali para formar a placa, diminui a inflamação, porque a gente sabe, que eu já falei isso nos vídeos anteriores, o quanto a menopausa aumenta a quantidade de fatores inflamatórios, me deixa inflamada, gente, me deixar inflamada aumenta o risco de síndrome metabólica, diabetes, hipertensão arterial, infarto, derrame e todas essas principais causas de morte em nós mulheres. Então nós estamos falando de um assunto para lá de sério, tá bom? E então com todos esses e assim, quando surgiu toda essa história, houve muitos mitos, né? Ainda há muitos mitos na cabeça de alguns médicos que acham que o estrogênio possa ter efeitos de piorar a coagulabilidade e aumentar a placa, mas isso na verdade depende da via de administração. Então, pela via oral, realmente a gente pode ver alguns aumento de triglicéride e também de aumento da pressão arterial. Mas o que não é verdade com outras vias de administração, como a transdérmica, que não tem aumento de risco e a gente tem tantos esses outros benefícios do uso do estrogênio. Então a via de administração também é muito importante aqui, mas eu acho assim, na verdade, até um absurdo. Imagina uma mulher então que entra na menopausa mais precocemente, antes dos 50, não ter acesso a esse tipo de informação, não ter oportunidade de se cuidar, porque os estudos são assim, todos a favor da reposição hormonal no que diz respeito à doença cardiovascular, tá? Quando a gente tem alguns estudos falando diferente, quando você vai olhar, usou estrogênio não bioidêntico, não isomolecular, não parecido com a molécula do nosso corpo, usou por via oral, usou principalmente um progestágeno, porque quando a gente faz terapia com estrogênio, a maioria dessas mulheres a gente também vai repor progesterona, a gente já sabe dos benefícios, mas dependendo do tipo de progesterona que eu utilizo, eu posso interferir nesse risco de doença cardiovascular dessa mulher, tá? Porque a progesterona natural micronizada, ela tem uma ação natriurética. O que é uma ação natriurética? Na verdade, de jogar sódio para fora, expelir água. Então, ela vai diminuir a pressão arterial. Ela tem um efeito benéfico junto com o estrogênio. Quando eu uso outros tipos de progestágenos sintéticos, eu posso sim
ter algum tipo de retenção, ou o uso de estrogênio oral, que tem outras implicações, principalmente de aumento de fatores de coagulação e aumento de retenção de sódio e água, por terem aquela passagem no fígado, que a gente não tem isso, graças a Deus, nas outras vias. Então eu acho que o que falta é discussão sobre o assunto, informação, porque é comum no meu consultório eu ver isso, o médico infelizmente amedronta o paciente e na verdade ele está perdendo um baita benefício de diminuir o risco de doenças cardiovasculares com uma terapia de reposição hormonal individualizada, iniciada o mais precoce possível, enquanto seus vasos ainda estão flácidos, complacentes, não estão rígidos, não estão cheios de placa. Então a gente precisa discutir sobre esse assunto, porque isso é informação de qualidade e saúde para a vida da mulher.